You're a dead body. Salute the flag! Salute the flag! We're a family, no matter what anyone says. Love each other through grinding teeth. This house has people in it. Um conjunto de conteúdos recuperados entre gravações, imagens, e-mails e outras coisas que mostram o deterioramento mental de uma família diante de diversas situações completamente surreais e sem sentido. Tudo registrado por uma suposta empresa de vigilância, a AB Surveillance Solutions, por mais de 4 anos. De acordo com o site da empresa, eles são dedicados em solucionar os problemas das pessoas, e seus técnicos estão disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante todo o tempo de vida do problema, sem exceções. Nos registros recuperados, todas as pessoas, sendo membros da casa ou não, são chamadas estranhamente de sujeitos. E também é dito que essa é a família número 00437. Mas qual o significado disso tudo e de todas essas gravações é justamente o que é preciso descobrir. Tendo isso em mente, é hora de entender tudo de estranho que está acontecendo nessa casa. Primeiro, os sujeitos que são necessários saber de início são: sujeito número 1, N, que é a atual esposa do sujeito número 2, o Tom, e mãe biológica do sujeito número 3, a Madison. O Tom é pai biológico do sujeito número 4, o Jackson. O sujeito número 5, que não aparece o nome, é a mãe de N e logo a avó de Madison. Também temos o sujeito número 6, o Dennis, que é um construtor que fica na casa o tempo todo. E o sujeito número 8 é uma bebê, a Amber, a filha biológica tanto do Tom quanto da N. Tudo começa no dia 6 de fevereiro de 2013, quando a N manda um e-mail para sua filha que as pausas no banheiro estão se tornando problemáticas por causa da demora. N menciona que agora tem mais 2 membros na casa, no caso indicando que o Tom e o Jackson se mudaram para essa casa há um tempo. Isso significa que elas têm que prestar mais atenção em como compartilham o espaço. No final ela diz que olhar a internet no banheiro é bem anti-higiênico e N menciona uma tal doença de Lynx. Lembre-se que a doença de Lynx se espalha pela família como fogo. Alguns dias depois, Madison diz por e-mail que acha o Jackson muito estranho. Ela cita que ele continua desenhando um personagem chamado Boomy the Cat e também diz que ele tá fazendo outros personagens que nem estão no desenho. Eu não sou nenhuma grande fã do Boomy nem nada, mas eu tenho certeza que não tem nenhum gato lá que é todo rosa. Muito tempo se passa e nos registros aleatoriamente diz que a avó desligou a geladeira. Isso vai fazer sentido no futuro. Dentre todos os arquivos recuperados, também temos as imagens. Algumas delas são panfletos focados na tal doença de Lynx. Todos os panfletos têm um post-it neles escrito o número da família e um código embaixo. O primeiro deles diz várias coisas aleatórias, tipo perguntar se você já considerou fraude de cartão de crédito, mas também fala que existem novos sintomas da doença, só que não especifica quais. Você pensou que sabia tudo o que havia para saber sobre suas habilidades especiais de Lynx, mas você acabou de quebrar a ponta do iceberg. Já as outras imagens são um desenho do Boomy com um post-it nele, só que a imagem tá fora de foco, um post-it encostado em algo, o Tom e o Jackson sentados no chão da cozinha e por algum motivo tem um círculo vermelho no nariz do Jackson, uma imagem escrito beans, que pode ser traduzido para feijão, e a última delas é uma foto com um monte de comida na mesa. Novamente, por algum motivo tem um círculo vermelho em uma delas e a Annie tá lendo ali no fundo. No dia 22 de maio, nós temos a gravação do chamado sujeito número 9 no quintal, que a princípio é um cara vestido de Sonic, mas especificamente nessas gravações, vestido do personagem Boomy the Cat. Um dia depois, podemos ver uma gravação do Dennis na cozinha passando uma espécie de massa na cara. Em junho vemos o sujeito 5, a mãe de Annie, falando para o Jackson coisas meio esquisitas enquanto ele tá deitado de um jeito estranho. You're dead. You're a dead body. E novamente uma gravação do Dennis tocando no rosto, só que dessa vez no porão e sem a massa estranha. Depois, em uma ligação gravada, a Annie chora que um personagem de um livro dela morreu, e isso vai acontecer diversas vezes ao longo das gravações. Hey, you're not gonna believe this. What's up? A character in my book just died. Oh, honey. I know.
so sorry. Can you come here, please? Agora, em uma gravação do dia 1 de julho, o Tom veste a camiseta do Jackson, depois deita na cama do menino e acaba quebrando ela. Aos 1:56 do vídeo, aparecem 3 frames na tela do Tom jogando algo pra cima e Annie do lado de uma árvore de Natal com alguma coisa na mão. Depois o Tom começa a desenhar o Boom igual o filho faz. No fim do vídeo ele vai tirando a camiseta do Jackson, aparentemente assustado, como se alguém estivesse chegando no quarto e ele não quer que essa pessoa veja o que ele tá fazendo. Honey? 17 dias se passam e um texto nos registros diz que a Madison também foi diagnosticada com a tal doença de Lynx. E logo depois temos a gravação dela tocando no rosto no porão igual ao Dennis antes. Então provavelmente fazer essa bizarrice deve ser um dos sintomas dessa doença, já que começou pouco tempo depois dela ser diagnosticada com Lynx e existe outra pessoa na casa que também tem a doença. No caso deve ser o próprio Dennis. Já a próxima gravação tem um nome que é diferente das outras, que são só uma breve descrição delas. Nessa daqui é um monte de X, e nela aparece isso. No mesmo dia que essa coisa apareceu, a avó assistiu um programa chamado The Sculptor's Playground, que também vai ser importante no futuro. E uma semana depois, coincidentemente o cortador de grama aparece grudado no chão do quintal, depois daquela coisa ter passado por ali. Eventualmente a Annie encontra alguns cigarros escondidos na casa e acusa a Madison de estar fumando, mas ela vai dar o benefício da dúvida e deixar passar dessa vez. Logo a Madison responde que os cigarros não são dela, mas acusa que é da avó. Eu continuo te dizendo que eu não fumo. Em uma outra ligação gravada entre o Tom e a Annie, algumas coisas indicam que o Tom não lembrava que existia um terceiro andar na casa, mesmo já morando nela há anos. We've seen them. They're out there on the third floor. You know what they look like. They're the blue ones in the back of the house with all the sun. There's parts of the house I just don't really have a mental picture of. You know? What do you mean? You've been here for Alright. so long. Okay, fine. Just... Eles também falam que precisam comprar uma cortina nova para o terceiro andar, mas então o Tom do nada fala que vai comprar 4 fantasias de cachorro para a família também, já que estão na promoção. No fim ele acabou esquecendo de comprar as cortinas e comprou apenas as fantasias de cachorro. Ele até pediu a senha do cartão de crédito da Annie pelo telefone e ficou preocupado se ter falado isso por telefone seria algum problema de segurança, provavelmente por medo de fraudes de cartão de crédito. No, Fine, she just come should here and have told help me me your with credit card information over the phone. Ay, you're being ridiculous. You think Come we up should here. cancel the Okay. credit card after? Honey, I mean, obviously you're we're gonna get the dog cut. Yes, you're overreacting. 2 dias se passam, as fantasias chegam e o casal fala que vai pedir uma pizza. Oh man, what a night. Yeah, let's order a pizza. Em outro panfleto de notícias de Lynx, vemos a imagem de um boneco sendo manipulado e novamente coisas aleatórias sendo ditas como: o difícil inverno se aproxima. O que você vai fazer sobre isso? Você está no porão? Quem está no porão? Depois em um texto nos registros diz que a Madison usou a fantasia de cachorro. Por mais sem sentido que seja, essa é uma informação importante. Em uma gravação do dia 20 de outubro, de novo a Annie fala sobre um personagem do livro dela que morreu pro Tom. E novamente eles levam isso a sério. Character in my book died. Are you okay? Yeah. You want to go out to dinner tonight? Eles decidem que vão sair para comer pizza. Em determinado momento, o Tom começa a ter uma crise de riso e ele fala que o motivo é as questões de primeiro-ministro. E por alguma razão isso é muito engraçado para ele. It's when the Prime Minister of the United Kingdom stands up in Parliament and the opposition party asks him questions. And they yell at him. Oh. It's really loud and everyone gets really animated. Yes, Prime Minister. Um
dia depois, um e-mail chega pra Anne comentando que as amostras que ela trouxe ao escritório médico não têm a doença de Lynx e que é pra ela parar de trazer amostras, já que essa é a 4ª vez. O e-mail também menciona que Lynx tem se tornado um grande problema na nossa comunidade, mas não é pra tanta preocupação assim. Quase um mês depois, os sujeitos de 1 a 5 estão na sala e o Tom começa a cantar uma música bem patriota. It's your flag. It's your flag in the sky. It's your flag. You are waiting for the day when the flag comes, and that day is coming. It's yours. It's yours. It's your flag in the sky, and we will make it ours. It's the biggest flag in the sky, and it's ours, and we want nothing more than to make it our own, and we're proud, and we're proud, and we're proud of the flag. Salute the flag, salute the flag, salute the flag on the mountain top. It's our flag up top on the mountain top. E no final do vídeo ele começa a chorar e todos ali presentes fazem continência. Já em dezembro, a Madison pede pro Jackson esconder uma caixa embaixo da cama dele e em troca ele ganharia um cigarro. A Anne realmente estava certa que é a Madison que fuma na casa. No dia 25 do mesmo mês, acontece isso. Depois o Danny simplesmente começa a falar pros dois, um de cada vez, sobre alguns detalhes de reforma da casa mesmo com eles dormindo. E enquanto isso acontece, tinha alguma coisa estranha no canto inferior esquerdo se mexendo o tempo todo. Já no próximo ano, dia 20 de janeiro de 2015, temos a gravação do Tom com alguma dificuldade motora muito grave. No fim ele pega um serrote de arco, troca o serrote por uma caixa de pizza com a Anne e estranhamente ele faz isso. 3 dias depois, aparece o Boomy correndo pela vizinhança e mostra uns frames dele comendo lixo. E isso é basicamente o que acontece também em um jogo existente do Boomy. Já no panfleto número 43 de Lynx, eles falam que nessa edição tem um convidado que precisam deixar anônimo, mas é muito conhecido entre os Linkers. Novamente é um monte de coisa sem sentido, como falar para fazer o Halloween em fevereiro, mas uma coisa em específico pode nos indicar algo. Quando o panfleto diz para fazer o quiz de Lynx e descobrir que tipo de Linker você é, e termina zoando. Isso é tão bom quanto o diagnóstico de um doutor real. Ou seja, parece que esses panfletos não são uma fonte tão confiável assim. Agora no dia 10 de fevereiro, temos uma gravação com o nome de Sujeito 27 Afetado. Nos registros o nome do sujeito é Convidada 5. Nele uma garotinha chega a entrar no quintal da casa, mas aparece esse rosto. Provavelmente da mesma pessoa que estava cortando a grama do quintal antes, e a garotinha sai correndo. E então, só depois de 2 meses que o Jackson responde a Madison sobre guardar a caixa de cigarros. Ele fala que a avó de Madison sempre tá mexendo nas coisas pelo quarto e reclama pra Anne sempre que ela acha que ele tá sendo bagunceiro. Você não pode só esconder isso no quintal? Agora no e-mail do dia 17 de abril, descobrimos que o Tom quer muito fazer uma viagem pra África do Sul. Insiste que seria realmente muito bom ir pra lá, ao invés de Orlando, só pra ir aos parques, que seriam onde as crianças gostariam de ir. Vamos, querida, vamos para a África.
Só que a Annie não concorda e diz que não vai dar certo relaxar lá com uma bebê. E é pra não se preocupar tanto pra onde eles estão indo, mas só aproveitar e relaxar. Ela também fala pra melhorar sua relação com a Madison, já que ela ainda tá tendo problemas pra se acostumar com ele e com o Jackson na casa. Não vamos complicar as coisas demais, por favor. Já no mês de maio, a Annie pede ao Jackson que mande uma lista de convidados do aniversário dele para falar com os pais das crianças o mais rápido possível. Nisso, Jackson envia um e-mail para o seu pai dizendo que não tem amigos na escola nova ainda. Nós podemos só convidar amigos da antiga vizinhança ao invés disso? Depois, em outra ligação gravada, o Tom e a Annie falam sobre pedir uma pizza de novo. E é o primeiro de vários áudios que no fim acontece isso. Go ahead and order a pizza. What should I get on it? Oh, maybe some mushrooms and maybe some... No dia 25 de maio, em uma gravação, a Annie cospe em uma pizza igual ao Tom antes e vemos que na verdade a pizza não é bem uma pizza. Depois ela coloca o resto com a caixa em cima do armário e no fim vemos uns pedaços de pizza indo pro lixo. Enquanto tudo isso acontece, por apenas alguns frames que aparecem, vemos o Boomy mexendo no armário, comendo pedaços dessa suposta pizza guardadas na gaveta, se enfiando dentro do armário para comer os pedaços que ela colocou no lixo, e de novo é mostrado ele comendo a pizza que estava na gaveta. Só que dessa vez claramente vemos que é o Tom. Ou será que é? Uma coisa que é necessário ver antes de voltar para o resto dos arquivos é o tal programa que a avó estava assistindo antes. Como vemos nos registros, o nome do programa é The Sculptor's Playground. Pesquisando isso no Google, encontramos um site e esse vídeo em específico. Hey! Today we're going to be making a 3-tiered pot, and that's with clay. And this is a special kind of clay. This is gray, 12-gauge granular clay, and the grains in granular clay, that's my little secret. So let's get started. A maior parte desse vídeo é propositalmente feito para ser extremamente desconfortável. Os sons, Imperfections you have in your life, in your family, in your home. And this is a loophole that just cuts off the edging. os cortes, Get started with cardboard. Right? Much. tudo pra tentar te deixar o mais agoniado e desconfortável possível assistindo isso. Mas no geral é um cara apresentando um programa de fazer esculturas de argila e por algum motivo ele tá com uma camiseta de prisioneiro ao contrário. As informações que tiramos daí são que ele usa uma argila especial para fazer suas esculturas. E estranhamente ele diz isso. Before you get started, if you're handling clay that comes from a prison yard, you're gonna have to wash your hands before and after using it, because it's one of the easiest ways in the world to get Lynx disease. E aparece uma lista do que fazer caso você ache que tenha doença de Lynx. 1. Lave fora a argila. 2. Não toque nas maçanetas. 3. Não conte a polícia. 4. Ligue para o serviço de emergência imediatamente. E 5. Saia barra escape da prisão. Ele também fala de caso você odeie alguém, é bom bater na argila para aliviar, e dá para perceber o nome Sam aparecendo na tal argila. Ao decorrer do vídeo descobrimos que aparentemente ela é uma ex-namorada que o apresentador ainda não superou, e ela é mencionada várias e várias vezes. Em determinado momento ele estranhamente se contradiz com o que ele disse antes, e diz que a argila também cura a doença de Lynx. It's the best medicine. It also cures Lynx disease. You don't want to get it, but you do want to get rid of it with clay. E do nada ele fala algo pra tal da Sam e confirma que ele tá ou já esteve na cadeia. Hey, Sam, if you're watching, what does this remind you of? Remind you anything? Maybe people make mistakes
and they end up in a private prison that they don't want to be in for years, and they get Lynx disease. And is the right thing to do to leave that person? Depois ele fala uma analogia da doença de Lynx. Sometimes when God closes a door, he opens a window. But sometimes he also closes that window. That's Lynx disease. E o próprio apresentador fala isso sobre ele mesmo. Look what we did here today. Look at what we accomplished. I didn't do it alone. I had help. I had the help of years of a free body, free of Lynx disease, free of that X. Indicando que ele já teve a doença de Lynx, mas conseguiu se livrar dela. Além de que ele disse para colocar essas obras de argila na sua casa, em coisas que você ama, dar como presente para pessoas que você ama. Make art every day. Don't smoke. Por causa desse vídeo e de todas as suas menções sobre a argila, já dá para fazer a conexão que aquela pizza estranha é feita de argila. E também ao decorrer desse vídeo inteiro, existem vários erros de digitação e ele menciona o site do programa que estava no Google antes, que também tem um monte de erros de digitação. Além de ser uma página muito feia, existem 4 links que não direcionam para nada além desse próprio site, tem um texto de boas-vindas e também mais informações sobre argilas dizendo que é algo realmente especial que você pode comprar em qualquer loja. Mas na verdade não deveria fazer isso, já que as vendidas nas lojas em grandes caixas não cortam. Meu conselho, se você quer fazer uma obra temporal que resista ao teste do tempo, você precisa pegar argilas de um pátio de prisão. Ele diz que o motivo disso é porque as argilas das prisões são todas naturais, a melhor argila do mundo. Nas prisões privadas americanas, isso significa especificamente a argila granular calibre 12, o mesmo tipo que ele mencionou no programa. Depois novamente é dito que a argila cura a doença de Lynx, de acordo com ele. Eu usei a argila como uma droga, tipo uma droga médica, e funcionou. Ele também já se contradiz e menciona que a argila pode causar Lynx em alguns casos. Mas embaixo no site ele diz que enquanto fazia uma peça de arte, ele sentia as capacidades de cura da argila. Eu estava sofrendo do estágio 5 de Lynx e adivinha, eu estava morrendo. Depois de semanas esculpindo, senti como se eu estivesse 100% saudável de novo. O site continua falando da doença de Lynx e de supostas formas de pegar a doença. Algumas águas, não lavar as mãos, manuseando algumas argilas, sexo é uma das maneiras, está no ar, alguns filtros de água na verdade colocam Lynx na água, muito exercício é uma maneira, e agulhas. Logo embaixo disso tem uma pergunta: eu tenho Lynx? E a resposta estranhamente diz que você tem. Agora em relação aos sintomas, ele diz que são diferentes para cada pessoa, mas alguns são perturbadamente similares para todo mundo. O sintoma número 1 é uma infecção na orelha. Por algum motivo ele fala que essa é uma foto da orelha dele, sendo que claramente não tem nada a ver. Outro sintoma é uma bola de hematoma grande no braço. No final ele também fala que se você tá ficando muito bom em cantar e as pessoas estão notando, isso é Lynx. E adivinha? Também tá matando todo o seu corpo. Lynx vai arruinar sua vida e você tá tratando todo mundo em sua volta como merda. Mais pra baixo no site temos uma carta aberta pra Sam, com ele dizendo que sente falta dela e algumas obras de artes que ele fez. Depois vemos no dia 29 de maio que alguém da casa, provavelmente a avó, enviou um e-mail a esse programa falando que a argila recomendada não se mantém em pé e pergunta se tem outra que se mantém. Então, só para finalizar, provavelmente esse escultor é o convidado anônimo que é conhecido entre os Linkers, mencionado no panfleto de Lynx número 43. 2 fontes de informações de Lynx que, como vimos, definitivamente não são confiáveis. Essa próxima gravação é do dia 31 de maio de 2015, a mais importante de todas. É uma sequência de acontecimentos surreais. O nome dela é bem simples. Sujeito 3, Madison, de bruços no chão da cozinha. Nela o Tom fala sobre mudar aquela viagem que já estava planejada para Orlando para irem à cidade do Cabo, na África do Sul. Annie fala que é inviável. Enquanto isso a Madison tá deitada no chão, o Dennis tá reparando algo, a avó assistindo o programa do escultor e o Jackson só mexendo em algumas coisas. E aparentemente é o dia do aniversário dele. Depois descobrimos que a Madison tá no chão daquele jeito há 2 horas. She's been there for 2 hours. Tom e Annie tentam convencer ela a levantar. You think you're being so cute, huh? I'm gonna show everyone how cute you are. This is just I'm gonna show another. everyone how cute we This are is from just right another. behind.
This is more evidence. Em determinado momento, o Boomy aparece correndo na janela e logo depois alguns frames da garagem toda bagunçada aparecem e algo se mexeu no fundo. 30 segundos depois, a Madison começa a simplesmente atravessar o chão. Além de que também aparecem por alguns frames, 2 homens saindo de trás de 2 árvores. Logo depois o Tom percebe que a Madison não tá só deitada, mas completamente presa no chão. And something's wrong. What do you mean something's wrong? She's... Madison, what did you do? Madison, she's stuck. What do you mean she's stuck? Madison, what did you do? Madison? Why She's out. are you telling She's her? completely out. She's out. She's not moving. What do you mean she's not? She's not moving. She's not. Oh, Tom, what is that? What are you? She's not moving. Oh my god. Oh! Oh my god, Tom. Oh my god. Oh my god. Yes! Madison! Madison! Is she breathing? Can you hear her? Is she okay? Did you take pills? O pessoal da festa de aniversário do Jackson começa a chegar e a Anne fala pro Jackson manter todo mundo lá fora. Whatever happens, okay, but you have to make sure everyone stays outside. Okay? Okay. Jackson, it's not a good time to have a birthday party. Okay, I'm sorry. I really wanted you to have a good birthday. É a partir dos 6 minutos e 50 segundos que a Madison começa a atravessar o chão muito mais rápido. Something we can put under her. Something. I'll leave her out. I'll put her. We can nice and low. Oh shit, Tom! Por causa dos gritos de desespero, o Dennis corre para o andar de cima, nisso a câmera sobe e vemos isso. Essa palavra que aparece de maneira estranha é uma palavra de origem africana e significa observador em português. Quando o Dennis chega lá em cima, isso acontece. Help! Help us! Come on! Help us! Help! Dude, we gotta get tools. You got tools? You have tools? Yeah, of course, yeah. Oh my god. Maddie. E então vemos que o Jackson fica claramente abalado por isso tudo tá acontecendo. E de novo, só por alguns frames, tem uma mulher com o rosto desfigurado aparecendo na janela e o Boomy correndo. Depois o Tom entrega a Amber pra avó, que logo larga a bebê no chão. Em determinado momento, a coisa que estava saindo da bagunça da garagem sai ainda mais, e já dá pra saber que é a mesma pessoa que estava cortando a grama antes. Por mais alguns frames, vemos a Madison olhando para onde ela tá caindo agora, e os convidados lá fora começaram a abrir os presentes sozinhos. Nisso, Tom começa um monólogo de uma pessoa extremamente insegura sobre si mesmo e sobre sua família, enquanto a Anne tenta manter a compostura. I'm ready for it. You? I'm ready for anything. You've always been so beautiful. You need to stop right now! I praise you. I serve you. We're a family, no matter what anyone says. Feel my hands on fire. Enquanto isso aconteceu, apareceram alguns desenhos do Boomy e os convidados começaram a bagunçar tudo. Depois vemos uma cena que a bebê tá só andando pela casa, e muito rapidamente aparece na TV a própria TV e a sala junto. E uma mão surge do nada, aparentemente saindo da parede, que a princípio não pode ser ninguém da casa. Aí a Anne tem a ideia de pegar um colchão pra quando a Madison cair, e o Tom continua completamente transtornado. And the love to shatter the chains around us. To fly, Madison. Depois a bebê já aparece fora de casa numa velocidade anormal, de novo vemos a pessoa da garagem e a Madison cai.
No finalzinho dos créditos temos algumas outras informações importantes. Existem algumas coordenadas na parte de cima que levam em ordem para essas cidades e países, que cada letra maiúscula de um dos dois nomes acabam formando a palavra pizza, além de que o número de modelo e o número de partes escrito embaixo. Caso troque cada número por sua letra no alfabeto, temos respectivamente cheese and pepperoni, obviamente coisas que temos na pizza, claramente indicando que a pizza tem alguma importância nisso tudo. E por apenas um frame, nos últimos segundos desse vídeo, vemos uma coisa. Ever did meet, he's booing around, he's booming, the bluest in town. Mesmo com todos os acontecimentos da gravação anterior, tudo continua normalmente a partir daqui. Então, eventualmente em uma ligação gravada, o casal fala sobre trazer amostras grátis de algumas possíveis bolachas chamadas crackers, e que o Dennis pegou uma infecção na orelha, um dos sintomas de Lynx de acordo com aquele site do escultor. E então o Tom decidiu comprar os tais crackers, mas eles são bem caros. Well, how expensive is expensive? I mean, it's expensive enough that I probably wouldn't want the kids to have them. E no fim, isso I don't have any acontece. money. How much money do you have right now In the account or in my pocket? in your wallet? $26.35. We're gonna have to get some more money out if we're gonna get. Já em outro áudio, o Tom tá comendo todos os crackers com a desculpa que não quer realmente que as crianças comam, mas só que ele e a Annie possam dividir entre si. E do nada ele fala sobre enterrar os crackers no quintal e que vão comprar uma pá pra isso. You're covered in crackers. Oh my gosh. I'm not Don't covered bring in those crackers. anywhere near my baseboard. Oh my gosh. Do you think we Yeah. should bury them in the yard? Maybe I should start working on some holes for that. Eventualmente eles conversam sobre que ainda é de tarde e pouco tempo depois eles percebem que na verdade tá tudo escuro e é 6 da manhã e por algum motivo eles não viram o dia passar. What time did you say it was? I can't tell. I thought you said it seems really dark. Oh, it is, it's the lights changing and all that. No, I mean it seems really dark. Are we supposed to get a storm? I'm gonna check my watch. Hold on for a second. Sure. Honey, Honey? it's 6 in the morning. What? Oh my gosh. Oh my Where did gosh. the day go? Where did the day go? Em uma gravação do dia 1 de junho, o Tom e a Annie falam sobre uma construção de linha de trem feita por uma empresa chinesa em Las Vegas. We're planning it, not the Chinese. No, it's a state-run Chinese company. It's making our railroad. Well, I mean, you don't see. Guess they make everything else. Depois o Tom diz que foi pro oftalmologista e o médico disse que o olho direito dele tá fora de foco, mas não por muito, e que não precisava recomendar óculos. Nisso ele diz que quem usa óculos são homens velhos. Annie fala que ele ficaria incrível de óculos. Ele diz que ainda precisa de mais uns anos para querer usar. Tudo isso enquanto o Dennis foi sendo espancado por 2 pessoas até ficar no chão. E esses 2 caras devem ser os que a gente viu antes atrás das árvores. My eyes don't hurt. I just have a blurry eye. Well, maybe we should just get you some glasses. I don't want to get glasses. You know what? You know who wears glasses? Who wears glasses? Old E men. o casal não viu nada, ou simplesmente ignorou, mas eventualmente ele levanta de novo. I don't think It's very fast. The point is that I think that he's. E depois o Tom fala que tá um pouco preocupado com o Jackson. Aparentemente o Jackson assiste muito o Boom, horas e horas por dia. Mas o Tom fala que o Boom é bom pro Jackson de algum jeito. Acha que é meio meditativo pra ele. He's young, It's aspiration. To be a blue cat? To be a fast cat. I see. Okay. E depois ele ainda canta a música do Boom. How's it go? It's like. He's fastest thing. No, what is it? He's fast and he's blue. He's coming for you.
He's Boomy the cat, he's your friend now too. Em outra ligação, a Annie pergunta ao Tom se o tamanho dos buracos no quintal que eles estavam fazendo está grande o suficiente. Take a look. Do these holes look big enough? Honey, Yeah, I see look him. up. I see him. I'm thinking. Okay. I don't Do know. should I do one or two more? Já no dia 7 de junho, a bebê aparece pela primeira vez nos registros depois dela supostamente ter ido embora da casa antes. Uma semana se passa e o Tom aparece de novo com as dificuldades de se movimentar. Só que agora tá muito pior, como se ele tivesse com um peso, não importa a direção que ele vá. Em uma outra gravação de áudio, a Annie fala sobre uma infestação de minhocas, provavelmente por causa que eles enterraram os tais crackers. O Tom diz que não pode ver porque tá fazendo uma surpresa. I'm making a surprise. Okay. Make your surprise. I gotta go deal with these worms. Okay. All right. All right. Bye. Good luck. Make sure they're not near the house. All right, bye. No dia 19 de junho, ele faz a tal surpresa pra família, que era uma árvore de Natal, no meio de junho. E enquanto toda essa cena acontece, vemos novamente a coisa estranha rosa, dessa vez só observando a família. E por algum motivo muito estranho, a bebê que está nos braços da Madison na verdade não é a Amber, mas sim uma boneca. E também aparecem alguns frames da árvore sendo cortada pela Annie. Depois, em uma ligação, vemos que eles esqueceram de regar a árvore de Natal por um dia. It's one day without it. It'll still. I'll swing by there on the way back, and I'll. Okay. It was just totally dry. So if you could. E esse talvez seja o possível motivo dela estar cortando a árvore. No fim tem mais dos gritos. Wait. What's it? Agora, em outro daqueles panfletos da doença de Lynx, tem mais coisa sem sentido. Diz que é aniversário da doença, fala pra desligar a geladeira e menciona isso ser uma das coisas que os Linkers esquecem de fazer. Além de perguntas como: onde está alguém? É noite ou dia? Eu lembrei de escutar minha gravação hoje? Já me escondi essa manhã? Já no dia 11 de julho, o Dennis aparece como se ele estivesse parecendo um trem. This is what trains used to look like. Yeah. 12 dias depois, o Jackson fica pela primeira vez tocando estranhamente no rosto. E dá pra ver uma foto de uma mulher em cima da cama dele, que provavelmente deve ser a sua mãe. Um dia depois temos uma outra gravação de nome X. Só no fim dela conseguimos ver aquela pessoa rosa estranha caminhando para o quarto, mas a gravação acaba antes dela entrar. Coincidentemente, por algum motivo as duas gravações que têm o nome de X tiveram como foco essa coisa estranha. No dia 6 de agosto, o Tom coloca um disco no vinil, igual o panfleto de Lynx antes tinha mencionado para lembrar de escutar uma gravação. Aí um som de guerra toca e ele começa a agir estranho, como se ele tivesse algum tipo de paranoia relacionado à guerra. No dia 17 de agosto, o Jackson aparece estar hackeando alguma coisa com 4 notebooks ao mesmo tempo na cozinha e não quer parar de jeito nenhum, mesmo Tom forçando para ele parar.
Em outra gravação de áudio, a Anne liga chorando para o Tom, dizendo de novo que um personagem de um livro dela morreu, e de novo tem os gritos. Are you still there? Yes. Man, these phones don't work at all. E agora podemos ver o último panfleto de links que temos acesso, o panfleto 79, no qual diz algumas coisas de como a vida com links pode ser um sentimento de batalha constante com forças maiores que você. Algumas vezes é apenas o gosto de metal na sua boca. E mais algumas coisas como: cochiche para você mesmo no seu quarto, cozinhe para você mesmo na cozinha, se assista na TV, escreva sobre você no seu diário. Já em uma gravação de outubro, todos menos a bebê parecem estar escondidos, assim como o panfleto 57 tinha falado para lembrar de fazer. Cinco dias depois, a Madison envia um e-mail pedindo ajuda do Tom para a aula de economia em como a economia da China se relaciona com a dos Estados Unidos. O Tom responde rapidamente e aceita em ajudar, mas alguns dias se passam e temos a gravação do Boom correndo pelo quarto enquanto o Tom e a Anne dormem. Então agora já dá pra tentar deduzir que naquela gravação de quando o Danny estava no quarto do casal e tinha uma coisa se mexendo, é ou o Boom ou a coisa rosa. Em novembro, o Jackson pergunta à empresa que criou o Boom se ele é real, já que o Jackson acha que já viu ele, e que parece que tem algo perseguindo os cervos do jardim. O Jackson tem certeza que seria o Boom. Eu tô muito empolgado pra descobrir. Já no início de 2016, temos a gravação do Tom e da Anne na sala de estar com os dois tocando no rosto. Alguns dias depois temos uma gravação com o título de Sujeito 5 retorna pra casa, e vemos ela entrando em casa algemada e escondendo isso da Anne, porque ela deve ter ido pra cadeia só para pegar a argila recomendada pelo escultor e de algum jeito conseguiu fugir de lá. Depois, em um texto nos registros no dia 24 de janeiro, fala que Sujeito 4, Jackson, tem uma arma. E em uma gravação do dia 29 de janeiro, tem alguns objetos se mexendo sozinhos em uma mesa de centro. Mas o título da gravação diz que é a Anne na sala de estar, indicando que é ela que tá fazendo isso. Algumas semanas depois, e tem uma outra gravação da Anne tentando mexer os objetos da mesa de novo para provar para os outros membros da família que ela tem poderes. 2 weeks ago this thing happened. You're not gonna believe it, so I'm just gonna have to show you. Okay? Okay. What is it you're supposed to be doing? Just the thing that I need you to do is not move. You're moving. Sorry. Stop. Okay, guys, let's leave the room. Come on. I think your mother. It's okay. Just go upstairs. We'll be up there in a minute. Honey, you want to show me what's going on here? It's not gonna work. No dia 13 de março, um texto nos registros diz que um tal de Host chegou, e no dia 24, por algum motivo menciona o time de polícia da SWAT. E então, em outra ligação gravada, o Tom e a Anne ficam falando algumas besteiras no geral. O Tom acabou mordendo os lábios, eles ficaram surpresos que tem comprimidos vencidos de 2010 e que isso é antes mesmo deles terem se conhecido. E o Tom diz que estava comendo alguns chocolates e estranhamente derreteu nas mãos dele em apenas alguns segundos. Because I was eating like those little chocolates all over my hand after just a few seconds. I must have really warm hands. Well, were you holding on to them too long? I mean, that would happen to anybody, I think. I don't think it was. No, I just
got them out of the bag, I hesitated for a second because I was saying something, and before I put it away, I looked. It was maybe 2 seconds. E ele já tinha falado algo do tipo em uma gravação antes. Até que no fim da ligação, de novo temos os gritos. A próxima gravação é mais de um ano depois, do dia 3 de novembro de 2017, e é a última dos arquivos, também a última das gravações que tem o nome de X. Nessa gravação, o Tom pergunta a Annie se o Jackson tem algum amigo. Do you think Jackson has any friends? I think a couple. I mean, like, if their parents weren't bringing them over, do you think they would want to come over on their own? Yeah, absolutely. Did you take out the trash? Shit. We'll just do it early in the morning. Yeah, I'll set an alarm. Okay. Eles mencionam que não podem colocar o lixo muito cedo porque o servo vai mexer, no que na verdade deve ser o Boomy, mas eles não sabem. Depois o Tom entra no assunto do celular dele não servir pra muita coisa, até porque em determinado momento a Annie fala de novo que um personagem de um livro dela morreu, e novamente eles levam isso muito a sério. A character in my book died. Are you okay? I just don't know. Esse vídeo no total tem uns 10 minutos e no geral eles ficam falando um monte de coisa aleatória. O Tom até canta a música do Boomy the Cat. He runs so fast, he looks so sweet, the sweetest, funniest cat I ever did meet. He's booing around, he's Boomy, the bluest in town. E no fim acontece isso. Perguntas, perguntas e mais perguntas. Tudo que foi visto até aqui é grande parte do conteúdo de maneira resumida, de um jeito que, ironicamente, faça o mais sentido possível. Para quem quiser ver completo todos os arquivos que dão mais de 2 horas, eu facilitei o processo e traduzi e legendei todos os vídeos, e-mails, áudios e imagens, coloquei tudo em ordem cronológica e upei em outro canal com tudo completo de This House Has People in It. E nesse vídeo eu também explico alguns enigmas bem simples para chegar nos arquivos todos do site lá da AB, Surveillance Solutions. O link tá na descrição. Sabendo disso, é hora de pelo menos tentar entender toda essa obra. Uma das coisas principais para isso é compreendermos a doença de Lynx. E quem mais fala dessa doença é o apresentador do programa, Sculptor's Playground, que, por curiosidade, o ator que faz ele é o próprio Alan Resnick, o diretor e escritor disso tudo. O suposto escultor fala que já teve Lynx, mas conseguiu se curar. Como eu mostrei antes, uma das suas analogias com Lynx é: Sometimes when God closes a door, he opens a window. But sometimes he also closes that window. That's Lynx disease. Essa frase funciona ainda mais quando estamos falando de uma casa com pessoas com essa doença, mas de algum jeito ele se livrou de Lynx e diz: I had help. I had the help of years of a free body, free of Lynx disease, free of that X. Qual é justamente o nome das gravações que tem como foco a pessoa rosa? X, porque aquela coisa é a personificação da doença de Lynx na casa, a doença que faz acontecer a maioria das coisas surreais. Dá pra provar isso quando na gravação que diz que a garotinha sujeito 27 foi afetada, uma coisa aparece na gravação logo antes dela sair correndo e ter sido afetada com algo. Ela foi afetada justamente com a doença de Lynx. Também em uma das tais gravações X, a coisa usa um cortador de grama e dias depois um cortador diferente aparece preso no chão igual a Madison naquele vídeo. Que aliás, nesse exato vídeo a coisa começa a surgir no meio da bagunça da garagem e exatos 30 segundos depois, a Madison começa a atravessar o chão.
E quanto mais as coisas surreais do vídeo vão acontecendo, mais a personificação da doença vai surgindo da garagem. Além disso, a garotinha afetada, chamada de Sujeito 27, nos registros ela também é chamada de Convidada 5, e ela realmente era uma das convidadas da festa, e depois todos os convidados aparecem deitados no chão igual a Madison, inclusive a garotinha, porque é essa doença que tá causando isso tudo. E o motivo do resto da família não aparecer deitada também é porque, de acordo com o site Sculptor's Playground, todos os sintomas de Lynch são diferentes para cada pessoa, mas alguns deles são perturbadoramente similares para todo mundo. Como eu já mencionei antes, o apresentador do programa não é totalmente confiável. Ele se contradiz dizendo que a argila causa, mas também cura a doença de Lynch, mente que essa foto é dele, sendo que claramente não é, e vemos que ele é um presidiário. Além de que existe toda uma teoria por causa do que acontece na abertura do programa, onde o apresentador olha para uma maçã e um cavalo. Em inglês fica horse apple, que pode ser um termo para merda de cavalo, ou seja, horse shit. Um termo parecido com esse é o termo bullshit, que dependendo do contexto podemos traduzir para mentira. E também existe uma fruta que estadunidense chama de horse apple, uma fruta que algumas pessoas lá acreditavam que curavam o câncer, o que obviamente é uma mentira. Essa horse apple, também chamada de red apple, de acordo com o site Steady Health, há razões para dar uma olhada nas red apple para o tratamento do câncer, mas absolutamente nenhum desses achados, no entanto, provam que a red apple curam o câncer. Isso tudo cria uma ligação também com a doença de Lynch. A doença de Lynch realmente existe, já que vemos que depois que a Madison foi confirmada nos registros com Lynch, a Annie começou a enviar loucamente amostras dos outros membros da família. Nisso o médico da Annie fala para ela não se desesperar, já que deu negativo pela 4ª vez. No caso ela fez justamente o contrário de não se desesperar. Em comparação com a Horse Apple e a mentira da cura do câncer, aqui também temos pessoas falando um monte de mentiras sobre uma doença, falando de sintomas completamente estranhos dela e dizem até mesmo para usar argila para tratar essa doença. Só que a única diferença é que nessa realidade alternativa dessa família, de tanto eles acreditarem em serem manipulados por essas mentiras, Lynch se torna muito pior do que deveria, criando a personificação da doença não só no psicológico quebrado deles, mas como também na vida real. E isso acaba deixando eles cada vez mais insanos. O final da última gravação mostra que todas as vezes que eles gritam desesperados do nada no final daquelas ligações, era por causa dessa personificação de Lynch. A insanidade deles reflete até em coisas bizarras gravadas pela câmera. Até no panfleto de número 34, vemos um boneco sendo manipulado por uma mão. Basicamente o que acontece com essa família, manipulados até ficarem obcecados o suficiente nos sintomas da doença e fazer isso ver a realidade, mas não só com a doença de Lynch. Lembram que tanto a Annie quanto o Tom, principalmente a Annie, levam muito a sério quando um personagem morre. É até normal pessoas criarem ligações com personagens fictícios e chegarem a chorar por eles, mas isso é um tema recorrente nessa obra, acontece várias e várias vezes, porque essa família tem um problema muito grave de separar a realidade da ficção e de mentiras. É por isso que a fixação pelo boom, tanto do Tom quanto do Jackson, acaba realmente dando vida ao personagem. Aquele boom não pode ser o Tom vestido do personagem, porque se fosse, os registros diriam que ele é o sujeito 2 vestido com a fantasia de Boom. Assim como quando a Madison veste a fantasia de cachorro, nos registros diz que é o sujeito 3 vestido de fantasia de cachorro. Ao invés disso, o Boom é dito como um sujeito totalmente diferente, o sujeito 9, além de que os dois aparecem em lugares diferentes ao mesmo tempo. Essa fixação e paranoia por algo é justamente o que leva a isso à realidade e que causa os sintomas da doença de Lynch presentes nos panfletos. Por exemplo, o panfleto 57 de Lynch menciona desligar a geladeira, e vemos nos registros que a avó fez exatamente isso em determinado momento. O mesmo panfleto também menciona algo se perguntando se é dia ou noite, e como vimos em uma ligação, o Tom e a Annie claramente estão perdidos no tempo e fazem exatamente isso, já que primeiro eles falam que é de tarde. You think the kids are asleep too? No, it's still the afternoon. What are they going to be asleep for? They're probably just playing games. E alguns minutos depois, eles já falam que é 6 da manhã. Honey? Honey? It's 6 in the morning. What? Oh my gosh. Eles estão tão perdidos no tempo e insanos que comemoram uma árvore de Natal no meio de junho. E um dos panfletos até fala para comemorar o Halloween em fevereiro. Já o panfleto 79 menciona um gosto de metal na boca. É justamente por isso que vemos eles cuspirem.
O panfleto também diz que uma vida com Lynx pode ser um sentimento de batalha constante com forças maiores que você. Um sentimento literal de peso que não sai não importa a direção do seu corpo. E vemos exatamente isso acontecer com o Tom. E também acontece com a própria Madison presa no chão. Isso são só alguns exemplos de coisas que aparecem nos panfletos e refletem nas gravações, entre várias outras coisas que vemos acontecer. Dentre 5 panfletos que vemos, existem no mínimo 79 deles, já que o último que temos acesso é o panfleto número 79. Já esses post-it rosas presentes nas imagens, existe a teoria que são códigos para certos comprimidos específicos, já que eles falaram sobre alguns comprimidos nos arquivos também, tanto na gravação de áudio que eles comentam sobre o remédio vencido. Oh, the Tylenol's expired too. Goodness, it looks like no one's had to use this since 2010? Quanto na gravação deles tentando tirar a Madison do chão. Did you take pills? E também o Alan Resnick, uns anos antes, tinha feito uma outra obra estranha dessas, e um dos temas principais dela era justamente um remédio. Logo, caso essa teoria for a correta, esses códigos seriam para esses comprimidos específicos. R204 trata de dores, R189 trata de acne e também comumente prescrito para artrite reumatoide, R223 trata de dores moderadas até severas, R194 trata de alergias, R372 é o código para Viagra e R135 também trata de acne. E tem um outro código, mas a imagem dele está fora de foco. Então existe a possibilidade que esses comprimidos sejam para cada sujeito da casa. Os da Madison pode ser os de acne, o do Tom pode ser um comprimido do código que tá embaçado, até porque ele disse antes que um olho dele tá embaçado, ou até mesmo o Viagra. E essa imagem que tem escrito feijão deve ser uma outra referência àquela obra que o Alan fez antes, já que lá também tem 2 cenas que tem escrito a mesma coisa. Agora dá pra falar do fato deles aparentemente comerem argila, tipo a pizza que eles pedem muitas vezes que é feita de argila, que justamente é mais uma das desinformações que eles acreditam, porque em certos lugares e para certas pessoas no mundo, comer argila é igual a eliminar algumas impurezas no corpo, mas não tem provas científicas que isso é bom. De acordo com o site HuffPost, embora haja alguma evidência de que as argilas podem ajudar a remover toxinas causadas por alimentos quando usadas em um contexto culinário, não há evidências médicas substanciais de que essas argilas removam as toxinas e, de qualquer maneira, a maioria das pessoas não precisa de ajuda nesse sentido. Nossos fígados e rins, se saudáveis, são perfeitamente capazes de limpar nossos sistemas de vestígios de impurezas de nossos ambientes. Logo, nessa família, essas impurezas é obviamente a doença de Lynx. E um desses lugares que pessoas comem argila, e existem alguns artigos sobre isso, é justamente na África do Sul, o país que vemos que o Tom quer muito ir. Isso sobre a argila pode até parecer uma teoria longe demais, mas em uma entrevista feita com os criadores pelo site Observer, uma das perguntas é sobre se eles se sentem lisonjeados ou intimidados com o fato das pessoas começarem a analisar e encontrar todas as pistas quase que imediatamente logo depois de ter estreado a obra. E um dos criadores, o Rick Leaf, respondeu que eu presumi que a maioria seria encontrada, mas eles superaram essa expectativa. Você viu as conexões da argila na África do Sul que as pessoas fizeram, ou as teorias sobre a pizza? É incrível! Isso, para mim, é basicamente uma confirmação da teoria. Os adultos dessa casa acreditam em tantas mentiras, são tão ignorantes e mente fechada, que negligenciam os próprios filhos. Eles deixam a bebê fugir, e por algum motivo eles estão com uma boneca depois, mas não com a Amber, mesmo ela já aparecendo dentro de casa antes nos registros. E na maioria das poucas vezes que vemos algum contato entre as crianças e o Tom e a Annie, é para algo negativo. A Annie fala para Madison parar de ficar tanto tempo no banheiro, desconfia de cara da Madison tá fumando, apesar de depois descobrirmos que ela tá certa, e no vídeo principal só depois de 2 horas que a Madison tava no chão, que eles tentaram fazer ela levantar. You're being so cute, huh? I'm gonna show everyone how cute you are. This is just I'm gonna show another. how cute we This are is from just right another. behind. Já sobre o Jackson, ele não tem muitos amigos, ou não tem nenhum amigo, teve uma festa cancelada e ficou claramente abalado com isso, tem uma fotografia de uma mulher em cima da cama dele, que provavelmente é sua mãe e que ele sente falta, é o único da casa sem o forro da cama, e esse forro tá justamente com a personificação da doença de Lynx, que deixa todo mundo louco a ponto de só ver essa coisa todo mundo grita.
E ele sabe que essa coisa, essa falta de senso da família existe. É por isso que em um dos e-mails a Madison fala dele ter desenhado um gato que é todo rosa. Só temos uma coisa toda rosa nessa casa. Além de que a sua nova avó fala umas coisas extremamente erradas pra ele. You're dead. You're a dead body. E até quando o Tom parece estar preocupado com o fato do Jackson assistir muito Boom, não parece que ele tá falando do Jackson e sim dele mesmo. O Tom fala que o Boom é algo meditativo pro Jackson. Antes disso, ele e a Annie conversavam sobre o fato do Tom usar óculos ou não. E o Tom diz que não quer usar óculos para não parecer velho. E em outra gravação ele estava vestindo as roupas do filho e desenhando o Boom também. Tudo isso para talvez se sentir mais novo. Por isso parece muito que esse algo meditativo é muito mais o Tom falando dele mesmo do que do próprio Jackson. Isso tudo deixa alguém muito depressivo, até mesmo a ponto de pegar em uma arma, igual um dos registros diz que o Jackson pegou, e pensar em fazer algo contra alguém ou contra ele mesmo. Uma arma provavelmente pega de seu pai, que é o estereótipo de um patriota estadunidense. Of the flag! Salute the flag! Salute the flag! Salute the flag! Fissurado em guerra. E fica falando da China. They're planning a high-speed rail between LA and Las Vegas. The Chinese are. How about that? We're planning it, not the Chinese. No, they're out. It's a state-run Chinese company. It's making our railroad. Well, I mean, you don't see. Guess they make everything else. E totalmente desequilibrado em uma situação de pressão, enquanto a sua esposa tenta manter a compostura. I've always been so beautiful. You need to stop right now! I praise you. I serve you. Além de acreditar em desinformação da doença de Lynx, tem uma visão limitada do mundo. Tão limitada que até mesmo quando o Dennis está sendo espancado por duas pessoas atrás dele, enquanto ele fala com a Annie justamente sobre visão e sobre comprar o óculos ou não, até a Annie, que está literalmente na direção da janela, parece não ver nada. Aliás, o possível motivo do Dennis estar apanhando provavelmente é pelo fato que ele deixou a bebê fugir, porque o Dennis é da AB Surveillance Solutions, já que vimos que os técnicos de lá trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, igual ao Dennis. Uma empresa que claramente trata todos apenas como objetos de teste, os sujeitos, não vai querer que nenhum deles fuja, e vai punir os funcionários que deixarem que isso aconteça. Isso porque depois do Dennis ter apanhado, uma semana depois a bebê já tá na casa de novo. Isso aconteceria só se fosse uma vizinhança inteira vigiada, que só pode interagir entre si. Uma vizinhança com várias famílias numeradas. Até porque a que vemos aqui é a família número 00437. E deve existir muitas outras somente de sujeitos de teste. É por isso que no vídeo final, o Tom diz que não fala com ninguém fora dali. Everybody I talk to lives here. O médico da Annie fala da nossa comunidade e o Jackson até pergunta se pode convidar alguém de fora para o aniversário dele. Também existem alguns outros eventos pequenos, como quando o Dennis está mostrando o corpo para Annie e pro Tom, um sinal de serem pessoas com a sanidade já baixa e fazendo coisas anormais. Também tem o fato da avó louca ir pra cadeia e fugir de lá só para pegar argila, ou também um tal de host chegar na casa de acordo com o texto nos registros, que provavelmente é o apresentador do Sculptor's Playground, já que em outra entrevista com Alan, no site Vice, ele menciona o apresentador como host, no caso host do programa de escultura. E isso é confirmado ainda mais quando dias depois do host ter aparecido, nos registros temos mencionado o time de polícia da SWAT, levando em consideração que ele é um prisioneiro, então até que faz bastante sentido. Mas sobre essas coisas pequenas, em uma das respostas da entrevista do site Observer, um dos criadores fala que com esse projeto nós queríamos ir um pouco mais longe fazendo todo o conteúdo de vídeo extra, e nós acabamos colocando tantos pequenos detalhes que eu não sei se um de nós sabe de todos eles. Então, só para finalizar, podemos voltar ao programa do escultor, onde o criador disso tudo, o Alan Resnick, interpreta o apresentador e mexe com uma argila que tem um rosto. Ele corta, bate,
e manipula essa argila, assim como ele faz com todo mundo, inclusive assim como o próprio Alan faz com a gente, os Vornemi, os observadores de tudo isso. Tentamos conectar todas as informações, tentamos linkar elas, sendo que não temos todas elas. Essa empresa de vigilância está com a família há mais de 4 anos, e pode até ter sido Jackson que hackeou tudo e apagou os arquivos, mas de tantos anos só conseguimos recuperar uma quantidade minúscula desses arquivos. E lembra também de uma das perguntas do site do escultor, que é: eu tenho links? E a resposta é: sim, você tem. Eu ativei os membros do canal, então se alguém quiser me apoiar sabendo que eu vou postar com a maior qualidade que eu puder, mesmo demorando o tempo que for pra isso, eu agradeço. Eu queria usar esse finalzinho do vídeo pra dizer que as teorias do que tá acontecendo nessa casa são uma mistura de tudo que eu achei que faz sentido que eu vi no Reddit, no vídeo gringo do Nightmind e do Nightmare Masterclass, além de obviamente as minhas próprias teorias. E eu queria fazer uma menção também pro Pombo Atômico que trouxe esse Arguentes pra cá pro Brasil. Não sei se foi o primeiro canal a trazer, mas é o primeiro BR que eu vi pelo menos. E tanto esse vídeo quanto o canal deles é muito bom. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima, tchau. Wow. And to think that was just Clay only a few moments ago. I want to thank you all for watching this show. I hope I've inspired you to get your hands a little wet and wild. And I guess I'll see you later. Clay nice, everybody. Clay night. Primeiro, me desculpa por ficar tanto tempo sem postar, definitivamente não era pra ficar tanto tempo assim. E muito obrigado pelos 60 mil fucking inscritos nesse meio tempo.